Você já teve aquela sensação de estar perdido na sua pesquisa, mesmo depois de ter lido vários e vários artigos? Mas a verdade é que ler muito não é o mesmo que entender o campo. E é aí que entra a revisão de literatura. Feita do jeito certo, muda tudo. Então, pessoal, durante a minha graduação, o meu mestrado e até mesmo o doutorado, eu percebi que a revisão é muito mais do que uma etapa. É um espaço de construção de sentido, é um espaço onde você vai entender o que você vai estudar, as lacunas e tudo mais. E, além disso, eu trouxe aqui dois editoriais de dois editores. Um foi um editor passado e a atual editora da revista de Administração Contemporânea, uma das revistas mais renomadas do campo de administração aqui no Brasil. Então, neste vídeo, eu quero mostrar para vocês como a revisão da literatura ela pode ser um dos movimentos mais inteligentes, baseado nos comentários, na discussão, tanto da Paula Schmidt quanto do Marcelo Bispo. Então, são dois autores, eu li e verifiquei as visões de ambos, e aí eu fiz algumas marcações, e se você gostar desse vídeo, desse estilo de vídeo, de apresentação, deixe o seu like, deixe seu comentário sobre revisão da literatura e compartilhe com o pessoal que também trabalha nessa área de pesquisa, tá? Então, pessoal, eu vou começar com o Marcelo Bispo. Ele falou aqui porque a publicação dele é anterior, foi em 2023, final ali do ano de 2023, e ele traz aqui algumas reflexões críticas sobre a construção da revisão da literatura. Obviamente, eu não vou ler o texto, mas eu fiz alguns apontamentos para que a gente discuta sobre a importância e como desenvolver uma boa revisão, tá? Então, o primeiro ponto que ambos os pesquisadores, os editores tratam é a falta da reflexão e da discussão acerca do tema que está sendo abordado na revisão da literatura. O Marcelo, ele foca bastante numa perspectiva mais crítica, tá? Ele traz aqui três principais pontos, que no caso aqui é o modismo, o metodologismo e também o decoloniais, aspectos decoloniais. E o que é que ele traz aqui, tá? Primeiro, quando ele fala de modismo, ele fala dessa questão da necessidade de transformar a revisão da literatura em um artigo que está vinculado à pressão por publicações. E isso, na pós-graduação, pelo menos aqui no Brasil, é muito comum. Nós somos cada vez mais estimulados a produzir artigo e produzir artigo e produzir artigo. Isso está mudando, mas paulatinamente, tá? Bem devagar. Porque é sim ainda uma crítica, tem ainda a atmosfera de que temos que produzir trabalho científico para que a gente entre no sistema, no sentido, você quer ir para a área acadêmica, ser professor e tudo mais, ou se manter no sistema, né? Então, se você já for professor, você tem que ter lá um certo mínimo de publicações. Então, esse é um dos principais pontos que o Marcelo critica. Outro ponto também é que, justamente por conta dessa ânsia de querer produzir muito, os trabalhos eles acabam se tornando cada vez mais descritivos. Essas revisões elas são muito mais com foco em descrever um conjunto de trabalhos, um conjunto de PDFs, e menos uma perspectiva mais crítica dos autores que estão desenvolvendo a revisão. Então, isso vai acabar tirando um dos objetivos principais da revisão da literatura, que não é só catalogar um conjunto de PDFs sobre um determinado tema, mas você também, como um pesquisador, como um crítico, você tem que avaliar o que é que tem dentro desses trabalhos e analisar com o intuito de entender com profundidade aquele tema e pegar o seu entendimento e colocar na sua revisão. E aí sim, isso é passível de ser, de fato, um artigo que deve ser publicado, tá? Outro ponto que o Marcelo aborda é a questão do metodologismo. Então, quando a gente
tem um certo padrão, por exemplo, existe uma revisão aqui, ó, uma metodologia aqui chamada Prisma. E muita gente sugere fazer essa metodologia. Só que nem sempre ficar seguindo uma metodologia assim, sempre e tal, da mesma forma, ela vai trazer resultados críticos. Vejam que o principal ponto da discussão, tanto do Marcelo quanto da Paula, é essa ideia de que precisamos dar mais discussão desses trabalhos. Não é só dizer que em um determinado período foram publicados 20 trabalhos sobre esse tema. Isso é muito superficial e tem muitas tentativas de publicações nesse estilo, tá? Então isso acaba gerando mais rejeições, ou seja, o editor vai ver aquela metodologia, vai dizer, coletou isso e a análise vai ser superficial e vai ser rejeitado, principalmente em grandes revistas, como por exemplo a Hack, tá? Então, muitas vezes, o que o Marcelo aqui fala sobre esse conforto de um protocolo de pesquisa, ou seja, eu estou me baseando no Prisma, então isso já é o suficiente para que eu chame esse trabalho como uma revisão sistemática e que vá ser publicado em uma revista. Não necessariamente. Se o seu trabalho for extremamente superficial e totalmente descritivo, provavelmente o seu trabalho não será publicado, será muito rejeitado e, enfim, pode ficar ali na gaveta, tá? E aí tem a questão da metodologia como técnica, né? E não como um foco de chegar onde a gente quer chegar, que no caso aqui é o objetivo geral. Então, muitas vezes, eu vou fazer um prisma. Isso não necessariamente é a forma mais correta de pensar em fazer uma revisão da literatura. Porque a gente não pode ficar 100% preocupado na metodologia em si. Mas o que é que você quer descobrir? Ele até coloca aqui o termo "e daí?". Porque você executar uma mesma metodologia, por exemplo, vou aplicar o Prisma para fazer uma revisão e ficar por isso, a gente vai perguntar, e daí? Tá, qual é a necessidade, qual é a justificativa, qual é o seu objetivo, o que é que esses trabalhos têm em comum, o que é que eles não têm em comum, o que é que você pode teorizar a partir do que você coletou, do que você leu, tá? Então, e aí ele traz essa questão aqui do pesquisador ser controlado pelo método, que foi o que eu comentei, de que vou fazer um prisma, vou fazer um texto com prisma. Não necessariamente, entenda o problema, entenda a lacuna, e depois disso você vai escolher o método mais correto. Eu, por exemplo, eu tenho vários trabalhos de revisões, mas nunca meu foco foi como eu iria aplicar a metodologia. Por exemplo, eu tenho até um curso de revisão sistemática, só que vocês vão ver que eu não ensino um método robusto, concreto, porque a ideia de revisões não necessariamente é criar uma metodologia concreta, assim, como se fosse um tijolo, uma parede, mas é algo que é totalmente flexível. Eu vou mudando a minha metodologia frequentemente. Eu descobri uma coisa aqui, eu descobri que dá para utilizar Python para isso aqui, tem outra biblioteca que me possibilita fazer isso. Enfim, a partir dos meus conhecimentos que eu vou adquirindo, né, da minha experiência, eu vou desenvolvendo trabalhos mais robustos, mais completos, mais profundos. Então, esse é um dos pontos que o Marcelo comenta, né? Ele critica essa vamos fazer sempre dessa forma aqui, tá? E o outro ponto também é os aspectos decoloniais, que ele fala que, por exemplo, pelo menos no campo da administração, a literatura considerada de ponta é produzida em língua inglesa e em periódicos com sede no norte global. E de fato, por exemplo, a gente comenta muito da Scopus e Web of Science, só que tem muitas publicações que são da parte ali da América do Norte, da Europa e está começando a crescer ali na China. Então, se você fizer uma revisão somente na Scopus, a probabilidade de que
os maiores locais que vão ter mais publicações vai ser vai ser nesses locais que eu comentei. Só que aí ele aborda essa questão, será que boas pesquisas também não estão fora desse aspecto, desse âmbito? E isso é um ponto que a gente pode sim criticar, pode não criticar no sentido pejorativo, tá? Desde o começo, embora eu tenha falado bastante de criticar, não é no sentido de tá ruim ou tá errado, mas de refletir aquilo que está sendo produzido, ok? Então, ele fala muito dessa questão de que, por exemplo, aqui, ó, será que esses achados correspondem a uma superioridade intelectual anglo-saxã? Porque as produções estão muito mais lá na Europa, na América do Norte, a China começou a crescer e tudo mais. Ou seja, será que esses locais não têm mais estímulos para a produção? Os rankings também, geralmente, quando a gente vai no Saimago ali, da Scopus para ver os rankings, esses rankings são criados por quem? Geralmente é para quem está no poder, quem está no centro. E isso é um ponto que a gente pode discutir e avaliar também, tá? E aí, pessoal, então esses são os três principais pontos que o Marcelo aborda, tá? Lembrando que ele até destaca aqui que o objetivo dele não é criticar a revisão da literatura, tá? Mas que a gente entenda mais como fazer uma boa revisão, como a gente consegue obter boas informações baseadas nas nossas pesquisas, nas nossas revisões. Por outro lado, ou concomitante a isso, alinhada ao que o Marcelo fala, a Paula chega aqui e fala sobre as questões, ela aborda essas questões do valor da revisão de literatura, tá? Lembrando que os dois editores, eles convidaram pesquisas de revisões para hack, mas lembrando, vai ter alguns critérios que serão necessários, um bom embasamento teórico, uma boa lacuna e tudo mais. Então, ela começa abordando essa questão que antigamente tinha a dificuldade, sim, de coletar, de aglomerar uma quantidade X de pesquisas, mas hoje a gente consegue, sim. Eu tenho vídeos aí mostrando para vocês como é que faz uma coleta de vários artigos na Scopus e Web of Science. E só que aí ela fala que boas revisões elas precisam ser verdadeiros hubs cognitivos, né? Então conseguir sintetizar os principais conceitos, os principais temas, as principais descobertas em um único trabalho, tá? Então, o foco de uma boa revisão para a Paula é que a gente consiga não apenas descrever o que já sabe. Então, vejam, essa crítica de um trabalho muito descritivo, mas um trabalho mais reflexivo, ou seja, o foco aqui é iluminar o que ainda precisamos entender, tá? E aí eu venho aqui e digo que muita informação gerada e pouco conhecimento absorvido, porque de fato a gente consegue 1.000, 10.000 artigos facilmente, né? Coletar ali 10.000 artigos. Só que como é que a gente vai assimilar toda aquela informação e gerar um conhecimento que gere valor não só para mim, mas também para os meus, para as outras pessoas da área acadêmica, tá? Então, geralmente o foco de boas revisões é criar um sentido em meio ao volume, como a gente já abordou, tá? E outro foco também é que a gente se perguntem, né? Será que o texto que a gente criou, a revisão que a gente fez, ela é um artigo publicável? Se não for, tudo bem. Geralmente o foco, a Paula até comenta aqui, o foco de algumas revisões é que você entenda o campo, você vai começar um projeto, você vai começar a fazer a sua dissertação, a sua monografia, a sua tese, enfim. Você tem que avaliar se o que você escreveu vai sim ser importante, vai ser sim relevante para a área acadêmica, tá? Então, o foco aqui de uma boa revisão é gerar um sentido novo, teorizar, refletir, discutir e tudo mais, tá? E aí ela traz aqui um dado aqui, tá? Que cerca de 90% das revisões de literatura que ela recebe tem sido rejeitado na triagem editorial.
Ou seja, você vai, publica, você demora, você lê, você leva tempo para fazer as análises. E aí, quando for submeter, por exemplo, na hack, pode ser rejeitado. E geralmente o problema, olha onde começa: lacuna teórica, uma falta de lacuna teórica. Às vezes a sua justificativa está apenas: eu estou fazendo isso porque eu quero desenvolver minha tese. Gente, isso não agrega valor para a área acadêmica. Ela agrega valor para você, mas para a área acadêmica, não, tá? Então, outro ponto também que a Paula comenta é em relação à automatização. Ou seja, se a gente se basear muito somente em IA e ferramentas como o VusView, que é focado em análise bibliométrica, a gente fica muito a mercê, a gente fica muito descritivo. Então vão além. Vocês podem ver que eu tenho trabalhos de revisões, mas, por exemplo, eu não vejo tanto quando as pessoas utilizam o VusView, mas as próprias cores que o VusView dá em relação aos grupos. Então entender um pouco sobre como é que esses grupos estão relacionados, eu não vejo tanto nos artigos. Então é isso que a Paula quer comentar. Você se baseia muito em trabalhos em um programa, bate um print da imagem bonitinha e diz: deu isso aqui. Mas por que deu isso aqui? É isso que a gente tem que ir atrás, a gente tem que entrar com mais profundidade, tá? Outro ponto que a Paula comentou foi a tentativa de construir uma nova teoria. Isso é um pouco mais difícil, acredito eu, mas não é impossível. Se você ler bem, analisar bem, você pode sugerir uma boa ideia, uma boa agenda e, juntamente a isso, tentar teorizar o tema que você está analisando, tá? Então, a ideia é que eles convidam, tá? Tanto o Marcelo quanto a Paula, ambos, eles convidam revisões. Então, revisões ainda assim são relevantes para as publicações, para as pesquisas e tudo mais. Só que tem que saber fazer a revisão. Não confiar somente em softwares, mas também no que você leu. E isso é um ponto bastante pertinente que eu vi aí, tanto na publicação da Paula quanto na publicação do Marcelo. E essa publicação da Paula aqui é recente, ela foi de agora, de 2025, acredito que nesse mês ou no mês anterior, tá? Então, a ideia desse vídeo, pessoal, é mostrar que sim, revisões da literatura continuam sendo importantes. Não é porque eu vendo um curso, mas é porque eu também quero mostrar para vocês que ela é importante, mas é preciso saber fazer uma boa revisão, não se basear somente em bibliometria, porque a bibliometria é justamente essa parte descritiva, e às vezes a gente coloca a revisão sistemática com um foco de tentar maquiar a bibliometria que você fez, mas vai ser rejeitado. Então você vai levar um tempo para ajustar o artigo para a revista e tudo mais, para no final ser rejeitado. Isso é perca de tempo, pessoal. Então, avaliem bem o que vocês estão fazendo, analisem com profundidade e façam boas publicações. Então é isso. Como eu falei, se você gostou desse método de vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas, comentem aí o que é que vocês acham de revisões e até o próximo vídeo.